Fala, povo de Deus, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André Iorri, pela bondade e graça do Senhor, estamos aqui reunidos para mais um vídeo abençoado da parte do Senhor. Hoje eu quero trazer a temática sobre família, e vida cristã. Hoje eu gostaria com um tema, porque Deus não nos chamou para a imundícia, Eu quero falar um pouquinho sobre isso, é um direcionamento para as pessoas casadas. E às vezes você é solteiro, você está noivo, você fala, pastor, eu ainda não estou casado, eu ainda não cheguei lá, mas é muito bom você sempre aprender, por quê? Para que o dia que você for casado, você saber o que você pode fazer e o que você não pode fazer, o que agrada ao Senhor e o que não agrada ao Senhor. Amém? Mas antes da gente começar, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação em todas, para que diariamente eu possa te enviar vídeos abençoados da parte do Senhor para crescimento, edificação, para você desenvolver realmente a tua espiritualidade diante do Senhor. Sabemos que hoje, vivemos num mundo onde existe muita apostasia da fé, falsos profetas se levantando, pessoas que não se capacitaram, não se prepararam, não fizeram curso, não leram a Bíblia, leram versículos isolados e falam besteira constantemente. Então tome cuidado também, você que está aí ouvindo, com quem você ouve. Tome cuidado para ver se a pessoa tem realmente um fundamento teológico, se o que ela está falando há embasamento teológico daquilo que ela está fazendo, ou simplesmente ela está falando do coração. Tem que tomar cuidado sobre isso. Amém? Bom, sem mais delongas, vamos ao conteúdo, Eu vou ler a carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Eu quero que você ouça com atenção, E a gente vai estar conversando a respeito disso hoje. A palavra de Deus diz o seguinte, irmãos, vou ler aqui. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais, pois vocês conheceram os ensinos que demos pela autoridade do nosso Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a eles e livres da imoralidade sexual. O que cada um saiba viver com sua esposa de modo que agrade a Deus, com todo o respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Neste assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois como nos lhe dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente aqueles que fazem tais coisas. Deus não nos chamou para viver na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a eles. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o Espírito dele. Pois bem, quando a gente começa a ler sobre a primeira carta de Tessalonicenses, irmão, ela é escrita pelo apóstolo Paulo, conhecido como o apóstolo do amor. Aqui Paulo está se referindo basicamente a esse trecho dessa passagem sobre a família e sobre o casamento. Por quê? Porque os tessalonicenses aqui, eles viviam em cidades ainda que não tinha chegado o evangelho, Estava se começando os trabalhos e estavam se contraindo muitos relacionamentos, casamentos aqui, e as pessoas não estavam vivendo de forma adequada com aquilo que Deus desejava. Então Paulo ele começa a relembrar essas pessoas que realmente Deus nos libertou, irmãos, não para viver na imoralidade sexual, mas para viver em santidade. E aqui é interessante, eu não sei se vocês prestaram atenção aqui, o versículo 3, ele fala algo muito importante. Deus quer isso, que sejam completamente dedicados a eles. Ou seja, precisamos viver realmente uma vida de dedicação ao Senhor, Você que é marido, você que está me ouvindo agora, você deve saber que você é o sacerdote da sua casa. A responsabilidade de ensinar a sua esposa é sua, a responsabilidade de ensinar os seus filhos é sua também.
E você tem que entender que você é o pilar principal da casa, né? Você só fica abaixo do Senhor Jesus. Você deve orar, deve jejuar, deve buscar, deve procurar, né, manter a vida espiritual viva da tua casa, para que todo mundo possa permanecer firme e forte, porque é isso que agrada, né, o coração de Deus. E ele fala assim: vivam dedicado ao Senhor. Como é que eu posso, pastor, estar vivendo dedicado ao Senhor? Primeira coisa, não tem como você saber o que Deus quer ou Ele não quer se você realmente não lê a palavra de Deus. Existem muitas pessoas que não lêem a palavra e erram por conta disso constantemente. Então você precisa entender. Por exemplo, o meu pai, eu não tenho como eu saber se eu não for consultar ele, se eu não for perguntar a ele, se eu não for entender o desejo do coração dele. Então eu vou fazer coisas que não agradam a Deus, né? É a mesma coisa, aplicando isso no modo espiritual, né? No âmbito espiritual é a mesma coisa. Então assim, viva uma vida que santifique a Deus, que agrada a Deus. A palavra santificação significa literalmente separado para um propósito. Ou seja, se eu e você estamos nos santificando, e o Senhor diz que nos chamou para a santificação, quer dizer que agora você não pertence mais ao mundo, irmão. Isso mesmo. Você não pertence às coisas do mundo. Você foi separado exclusivamente para um propósito. Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar uma nova oportunidade de fazer as coisas diferentes. Tem pessoas ainda que não entenderam o sacrifício da cruz do Calvário. Jesus te deu uma nova oportunidade, porque a Bíblia diz o quê? O salário do pecado é a morte. Então assim, tudo que a gente merecia é o quê? A morte. Mas o Senhor pagou com preço de sangue sobre a nossa vida, para que a gente não recebesse a morte, mas a gente fosse reconciliado como filho de Deus, perdoado, tivesse uma nova oportunidade de fazer as coisas todas diferentes. Então assim, se dediquem ao Senhor, estejam firmes na presença de Deus, leiam a palavra, jejuem, oram, frequente a igreja, cumpram o que a palavra de Deus coloca diante de vocês, né? Porque assim, para isso que Deus, Ele pagou um preço, separou vocês para isso. Então assim, existem muitas pessoas, cristãos, que estão vivendo de uma forma indigna dentro das igrejas e fora da igreja, né? Porque eu falo que a igreja simplesmente é um ambiente, por assim se dizer, de ensino e adoração a Deus. Mas nós vamos mostrar realmente quem somos as nossas atitudes lá fora, irmão. Exatamente, lá fora é que você vai mostrar quem você é. Você vai mostrar se você crê no Senhor, se você obedece às Escrituras ou não. E aí a segunda parte do versículo 3, ele vai dizer o quê, né? Que não fomos chamados para a imoralidade sexual. Ou seja, para a santificação. As paixões carnais, elas devem ser controladas. Você deve orar a Deus. Talvez você está aqui, está me ouvindo e fala assim: pastor, eu ainda tenho impulsos sexuais. Eu ainda tenho coisas que eu faço que não agrada ao Senhor. Você está entendendo? Então você deve realmente, irmão, pedir para Deus, orar para o Senhor, pedir para que Ele te ajude. Se você está vendo isso e você frequenta alguma igreja, você tem um pastor, uma pastora, glória a Deus por isso, irmão. Peça ajuda. Peça ajuda. Porque assim, Deus está vendo o seu coração. Existem pessoas aqui, no texto que Tessalonicenses, que Paulo está falando, que aquilo que eles viviam das imoralidades sexuais no mundo, eles estavam querendo praticar dentro do casamento. E não. A Bíblia diz que digno é o leito sobre todas as coisas, né? Do casal. Então assim, um leito é o que? A cama. Tem que haver pureza na cama, irmão. Não pode ser feito qualquer coisa ali dentro. Existem limites para você. Talvez você não saiba. Então o que eu tenho para te falar hoje? Assim, descansa o teu coração, tá? Descansa o teu coração. Deus não vai te julgar pela falta de sabedoria da tua parte. Só que daqui em diante, você está avisado, irmão. Você sabe qual é a vontade e não a vontade de Deus. Por exemplo, né? A prática do sexo anal é uma prática errada. E existem alguns casais que cometem esse tipo de ato dentro do leito do casamento, na sua cama, está violando, trazendo impureza para sua casa. E aí,
com aquilo tudo. É uma porta aberta para Satanás atacar a sua vida, atacar o seu casamento, atacar a sua esposa, te atacar. Às vezes a pessoa não sabe porque está sendo atacada, por quê? Porque está fazendo coisas erradas. Isso é chamado lá no Antigo Testamento de sodomismo. Você está entendendo? Então assim, não podemos praticar sodomismo. Fique claro isso para você que está me ouvindo, você que é casado, você que está namorando, você que está noivo, você ainda que é solteiro, saiba disso, isso não agrada a Deus. E a Bíblia é muito clara a respeito disso. Então assim, a Bíblia fala que você tem que respeitar realmente a tua esposa. Existem pessoas que vão ter relação sexual, sadomasoquismo, você está entendendo? Relações com dor, batendo, violentando a pessoa, e isso não agrada a Deus, irmão. Deus não criou você, Deus não te deu um corpo, Deus não te deu liberdade, Deus não pagou um preço na cruz do Calvário para que você vivesse de qualquer forma. Então assim, você que está me ouvindo, você que é marido, você que é esposa, você não é obrigado a praticar tudo que o teu marido ou tua esposa está falando se não está de acordo com a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra diz assim, sede tudo submissa aos vossos maridos, assim como o seu marido submissa a Cristo, né? Porque Cristo é o cabeça da igreja e o marido cabeça da esposa, né? Mas é assim, até que ponto que a gente tem que obedecer? Ao ponto que não fere, né, a palavra de Deus. Se está ferindo a palavra de Deus, irmão, isso aí não vai dar certo, não é para fazer, porque Deus, ele não se agrada e você está justificada diante do Senhor por tal ato pecaminoso. Então saiba que Deus te chamou para a santidade e não para a imoralidade. Você não pode ter uma vida imoral. Tem pessoas que estão casadas, tendo relacionamentos com outras pessoas que não é seu cônjuge. Tá errado, irmão. Isso é adultério, isso é pecado, né? Então assim, o pecado sexual sempre vai machucar alguém. Ou se não vai machucar a própria pessoa, vai machucar o parceiro, a parceira, vai machucar a família, vai machucar as pessoas que estão ao redor, e você tem que fugir dessas coisas, né? A Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que for de boa índole, né? Tudo que for santo, puro e de boa fama, isso procurais. Por que tem pessoas que não conseguem resistir realmente à traição, não conseguem resistir? Porque a cabeça está contaminada. Porque a cabeça está contaminada. O livro de Romanos vai dizer que a gente não deve ser moldado pelo sistema deste mundo. Ou seja, esse mundo é um mundo corrompido. Você começa a conversar com as pessoas mundanas, você vai ver que a pessoa só pensa coisa negativa. O pecado foi legalizado, há uma banalização das morais, né? Hoje você vê no meio, por conta da questão das câmeras, da internet, da globalização, né? Que as pessoas começaram a se vender o corpo, marcar encontros por isso aí. Elas ficou libertinas, né? A lascívia saiu grandemente. O pecado de prostituição tá grande, irmão. Então, assim, você tem que tomar cuidado. Você que é marido, você que é esposa, você que está casado, você que é jovem, para todos. Essa palavra é para todas, literalmente, a palavra. Assim, cuide do teu coração, busque as coisas de Deus. Às vezes as pessoas, pastor, eu não consigo me libertar mais. Por quê? Porque fica se alimentando o dia inteiro de coisa que não presta, irmão. Tem coisa, nem tudo no Facebook é para você ver, nem tudo no Instagram é para você ver. Principalmente se você quer ver uma arma poderosa que o diabo destrói muito, TikTok. TikTok, você entra dentro do TikTok, você vai ver, tem muita pornografia, muita sensualidade, muita lascívia, muita prostituição. Aí a pessoa fica se alimentando, vendo, porque a pessoa fala, não dá nada, vai. Aí chega de noite, começa a querer fazer coisa errada, querer se masturbar, trair a esposa, começa porque o quê? A Bíblia diz o quê? Que os olhos é lâmpada para o nosso corpo, principalmente os homens. Os homens são atraídos pelo que vê. Se você fica nisso, você vai ser atraído, você tem que tomar cuidado, irmão. Ninguém é tão forte e santo que pode resistir. A última pessoa que eu ouvi falar, né, que eu conversei, falei, olha, toma cuidado com isso. Não, porque eu não sou como vocês, porque a pessoa era até um pastor. Falou assim, porque eu sou em outro nível. Caiu. Todo mundo está sujeito a cair, irmão. E eu não falo isso porque sou melhor do que ninguém, longe de mim. Quem sou eu, né? Para falar tal coisa, mas a palavra fala fugir. A palavra fala não é para você enfrentar, então fugir. Então, se você quer ter um casamento duradouro, foge dessas coisas, irmão. Preserva a tua casa. Vê o que você está vendo dentro da tua casa,
com quem você está conversando, amizades que não são amizades para casais, tá? Uma coisa que eu tenho prestado atenção é que você tem que prestar atenção nesse tipo de coisa, sabe? Que existem situações que você não pode ficar de papo furado conversando. Você que é mulher, você não pode ficar conversando com um cara de qualquer modo. Você tem que se preservar, você tem que se honrar, você tem que honrar a sua casa, sua família, o seu nome. Você tá entendendo? Os teus parentes. O marido é a mesma coisa. Então assim, vocês não foram chamados para imoralidade. Tessalonicenses estava acontecendo isso. Eles estavam praticando, né, aquilo que eles tinham no mundo dentro do casamento. Isso não podia. Então Paulo estava advertindo que não, né? Ó, a palavra em 1 Coríntios 6,18 diz o seguinte: fuja da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo, né? Ou seja, quando você comete um pecado sexual, uma imoralidade sexual, você não está fazendo contra, você está fazendo contra você. Por quê? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Você vai profanar o templo do Espírito Santo? Você vai pegar e fazer esse tipo de coisa? Eu não consigo entender muitas vezes como é que uma pessoa que diz que ama o Senhor, que crê nas coisas do Senhor, cuida tão pouco da própria vida, sabe? Tem muita gente que deixa de cuidar, deixa de zelar. Por que a pessoa enfraquece? Irmão, eu estou falando isso aqui, eu estou sendo taxativo um pouco nos meus vídeos, mas não é porque querendo ser chato. É para ensinar você que você precisa ter uma vida de comunhão diária com o Senhor. Você precisa buscar. A Bíblia diz assim, ó, como é que um jovem vai conseguir se manter diante da palavra de Deus, firme? Meditando na palavra de dia e de noite. A palavra é para ser meditada. Você precisa meditar. Aí a pessoa não medita, sabe? O que a palavra fala? Que isso aqui, o evangelho, é alimento. Se você não se alimenta com a palavra de Deus, e você começa se alimentando com filme, com música, com outras coisas, você vai ficar fraco, meu irmão. Você vai pecar, você vai cair. Você tá entendendo? Você não vai conseguir ficar de pé. Você não vai conseguir cuidar da sua família. E lembrando, irmão, eu estava até ministrando ontem isso na igreja. Pessoas que optam, né, pela traição, o pecado delas, né, fora aquilo que Deus vai dar e o castigo, né, é ferir ela, é ferir a si próprio, é ferir a pessoa e é ferir a família e todas as pessoas que estão do lado. E uma pessoa que trai, se você já prestou atenção, ela nunca consegue confiar em ninguém. Por quê? Porque ela agiu pelas costas do outro. Então, como ela fez, ela desconfia que todo mundo vai fazer. Você está me entendendo? Então, assim, não pratique a imoralidade sexual. Não pratique pecado de prostituição. Não pratique pornografia. Não veja pornografia na internet, irmão. Não venda fotos de nudez. Desculpa eu estar falando, talvez até o YouTube vai querer derrubar isso, mas é a verdade. Eu estou falando aqui como um pastor, como uma voz que clama no deserto para uma geração. Eu desejo que você se liberte. Se você está fazendo isso, abandone essas práticas. Tem casais que vão ter relações sexuais que bota filme pornográfico para ver, bota a mulher para ver, bota o marido para ver. Fuja disso. Isso aí é uma coisa abominável aos olhos do Senhor, irmão. Cuide realmente da tua casa. Cuide de tudo que você fala no âmbito, dentro do casamento, do leito, o que os teus filhos vê. Às vezes o pai e a mãe falam assim, mas por que meu filho aconteceu isso e aquilo? O pai não cuidou do filho, o pai não cuidou da filha, a mãe não cuidou. Pega e solta o telefone, solta a televisão, solta qualquer coisa e acha que está tudo certo. Não, não está tudo certo. Você tem que cuidar com aquilo que você está trazendo para a tua casa. Você tem que zelar pela tua casa, você tem que zelar pelo teu marido, você tem que zelar pela tua esposa. Você tem que se afastar dessas coisas. A Bíblia é muito clara. Fuja da imoralidade sexual. Aí você está lá, por exemplo, você está passando na rede social, você vê algo, se você ficar vendo, você não está fugindo, você está vendo, você está se alimentando, você vai cair. Deus já está falando isso, você está entendendo? Então assim, ó, coloque as coisas diante do Senhor, cuide do teu lar, cuide do teu matrimônio, cuide da vida, do teu casamento. Se você quer ter um casamento duradouro, segue o Senhor. Hoje, irmão, algumas coisas estão ficando tão sérias que provavelmente amanhã vão ser extintas.
Essa é a verdade das coisas, que a gente continuar. Por exemplo, antigamente a gente via bastante homem, macho. Hoje você ser macho, você tá entendendo? Isso é como se você ferisse os outros, para você ver como é que tá distorcido. Antes, você ter uma família era uma coisa mais normal, um núcleo familiar, casamentos. Eu participei do casamento da minha avó de 50 anos, bodas de ouro. Quantas pessoas você escuta hoje falando sobre isso? Não tem, porque o casamento cada vez está mais destruído. Satanás tem destruído o núcleo familiar, invertido a questão das opções sexuais. Você está entendendo? Realmente há uma defraudação, um sofismo, por assim se dizer, na cabeça de muitas pessoas, né? São mentiras que Satanás tem colocado para que a pessoa não ficasse firme na presença de Deus. Por quê? Não estudou a palavra de Deus. Irmão, se as pessoas entendessem o quanto é importante o estudo da palavra de Deus, não deixaria. Não faça isso. Irmão, se você é uma pessoa, me desculpa, se você é uma pessoa ainda que não tem o hábito de ler a palavra diariamente, de orar diariamente, você ainda não está convertido, me desculpa. Me desculpa, você precisa ainda orar muito para Deus, para que Deus possa mudar o teu coração, mudar a tua vida. E eu não estou falando de você ficar lendo 2, 3, 4, 5 capítulos por dia. Eu estou falando de você ter um momento com o Senhor. Eu estou falando de você estudar a palavra de Deus, entender o que Deus quer para a sua vida. Quanta coisa, por exemplo, nesse vídeo que eu estou falando, dando direcionamento, abençoando a tua vida, que vai te livrar de coisas horríveis, de pecados horríveis, de tragédias sobre a tua casa, sobre a tua família. Talvez o que eu estou falando aqui, irmão, vai te salvar o teu casamento, vai salvar a tua família, vai salvar a tua vida. Tem pessoas que não conseguem lidar com as situações e acabam tirando a própria vida. Você está entendendo? Então, assim, estuda a palavra de Deus. Isso aqui nunca vai ser perca de tempo, irmão. Aqui você ganha. Sempre você vai ganhar. Sempre vai ganhar. Então, assim, obedeça. Obedeça o teu pastor, obedeça o teu líder. São pessoas que te amam. São pessoas que zelam pela tua vida. E são pessoas que estão ali se dedicando. Eu costumo falar sempre na igreja, irmão, existem muitas outras profissões mais fáceis que eu poderia seguir que o pastoreado. Poderia ser empresário, poderia ser um monte de coisas, mas Deus me chamou para ministrar, para ser um ministro da palavra de Deus. Então eu faço com amor, faço com zelo aquilo que eu faço. E vocês que estão me ouvindo, façam com amor, façam com zelo, ouça a palavra. Quando eu leio as coisas, você tem que pegar a palavra e ler, irmão. Você tem que saber se aquilo que eu estou falando é verdade ou não. Não fica, tem muita gente que vai para a igreja e nem abre a Bíblia, nem leva a Bíblia. Irmão, que isso? Que isso? Isso está errado. Se você diz que você é um cristão, escuta o que eu vou falar. Se você diz realmente que você é um cristão, filho de Deus, você não pode ir para a igreja sem uma Bíblia. Você não pode ficar sem uma Bíblia, sem ler a palavra de Deus. A Bíblia fala, e conhecereis a verdade vos libertará. O diabo está arrebentando a vida das pessoas, arrebentando, a pessoa está sofrendo. Ah, pastor, ora. A pessoa não lê, a pessoa não estuda. O que traz desgraça sobre a vida da pessoa é não conhecer a vontade de Deus. Não saber as armas espirituais para lutar contra o diabo. Não saber qual é a vontade de Deus a respeito do teu casamento, da tua família, da tua empresa, todas as coisas. A palavra de Deus tem direcionamento para todas as coisas, irmão. E o pior, quando você não estuda essa palavra, você está entendendo? Isso quer dizer que vai vir falsos profetas, vai te ludibriar, trazendo sofismos, conceitos. Você vai acreditar e no final você pode estar dentro de uma igreja e indo para o inferno no final da tua vida. Você já pensou sobre isso? E não adianta você colocar a culpa no pastor. Não adianta você colocar a culpa na missionária, no apóstolo, no profeta, no mestre, no pai e na mãe. Por quê? Deus deu a vida para cada um cuidar. Deus deu, o Espírito Santo deixou tudo disponível para você. Então, assim, buscar a santificação é importante. Eu sei, irmãos, que é difícil você se santificar. Por quê? Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que se abster de comida, você tem que abster de coisas. Você, para buscar uma vida santificada, você tem que se separar. Talvez as amizades que você tinha antes não são mais a mesma. Aquilo que você praticava antes não é mais. Ou seja, a Bíblia, o Evangelho, é um estilo de vida, se você prestar atenção, diferente. Que você tem que se aperfeiçoar nisso. Então, assim, cuida do teu casamento, cuida da tua vida, cuida da tua família, saiba que você possa refletir hoje se você tem praticado imoralidade sexual, se isso tem atrapalhado a tua vida,
tem te machucado, se você está preso. Foi feito alguns estudos que 68% das pessoas que estão dentro da igreja têm problema com a área sexual, de prostituição, pornografia, dentro da igreja, irmão. Estar dentro da igreja não significa nada se teu coração não está no altar. Quero que vocês entendam que título pastoral ou qualquer título não significa nada se você não segue a vida. Até porque a Bíblia diz, muitos chegarão no último dia e dirão, Senhor, Senhor, preguei em teu nome, curei, expulsei demônios. O Senhor vai dizer, parte de mim, maldito, porque eu não conheço. Por que o Senhor fala isso? Porque mesmo a pessoa tendo um título, mesmo a pessoa sendo desde um pastor a um membro, nunca conheceu o Senhor, por isso que pratica as coisas erradas. Então assim, é momento de você se arrepender. É momento de você olhar para dentro do teu coração, pedir perdão para o Senhor. É momento, talvez, se você está me ouvindo agora e você tem praticado sexo anal, senta com a tua esposa, senta com o teu marido e fala assim, amor, eu aprendi com o pastor, eu li a palavra, isso não agrada a Deus e a gente não deve fazer isso, que a gente está violando o nosso leito, que é sagrado. E por isso a gente está trazendo maldição para a nossa casa. Pega na mão dele, peça perdão. Talvez você não sabia sobre isso. Peça perdão, irmão. Isso não é uma coisa normal. Isso é uma coisa abominável diante dos olhos de Deus. É contrário à natureza daquilo que Deus criou a mulher e o homem para ser. Você está entendendo? Não fica dando ouvido às outras pessoas. Dá ouvido ao Senhor. Dá ouvido a quem sempre cuidou de você e morreu por você. Se você está vendo pornografia, se você tem problema, escuta o que eu estou te falando. Pare. Talvez você está se alimentando por redes sociais, filmes, novelas e muitas outras coisas. Você quer se libertar, corta isso. A Bíblia diz que é melhor cortar uma mão do que ir com as duas para o inferno. Peça ajuda para sua esposa, peça ajuda para o seu marido, peça ajuda para o seu pastor, para a sua pastora. Peça ajuda, porque aquele que confessa pecado ou melhor, aquele que confessa a tentação não confessa pecado. Se você confessar a tentação que está sendo tentado pelo diabo naquela área, Deus não vai deixar você cair. Porque você está sendo humilde o suficiente. Agora, se você for arrogante, achar que vence sozinho, você vai cair, irmão. Você precisa pedir ajuda. Peça ajuda. Você que vende fotos, produz vídeos, pare com isso. Você está expondo o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para imoralidade sexual. Você está defragando, destruindo. Sabe a coisa mais triste que eu vejo? Quando a gente, depois de tempos, as pessoas praticam a imoralidade sexual de todo tipo, de prostituição, trabalhando como prostitutas, ganhando. Algumas são prostitutas sem ganhar, algumas se vendem na internet por likes, por curtidas, né? Outras vendem, acho que é a OnlyFans, agora que o pessoal está falando que está muito em alta, né? Eles vendem nudes, essas coisas todas. Aí depois, quando o diabo destrói a vida, a pessoa é alcançada pelo evangelho, a pessoa vem para a igreja. Você não sabe o tamanho da destruição, irmão, que acontece na vida da pessoa. Isso é horrível. Eu quero te falar uma coisa. Você é responsável pela próxima geração. Saiba disso. Você que está me ouvindo, isso mesmo. Você é responsável pela próxima geração. Por quê? Porque quando você pratica esse tipo de coisa, você está expondo o teu pai, você está expondo a tua mãe, você está expondo o teu irmão. E se um dia você casar, tá? Os seus filhos serão apontados e talvez vão passar consequências, não o pecado. A consequência do pecado é seu, mas a consequência dos teus atos na vida dele. Por que eu estou falando isso? Porque eu já acompanhei casos de pessoas que foram ex-prostitutas. E a menina foi para a escola, chegou lá, as amiguinhas depois descobriram que essa menina era filho de uma ex-prostituta e começaram a humilhar essa menina na escola, dizendo que a mãe dela era uma mãe da vida, que um monte de coisa. Imagina, essa menina foi parar depressiva por conta disso, tomando medicação. Então assim, você não está fazendo mal só para você está fazendo mal para sua família, para as pessoas que te amam, as pessoas que estão ao redor de você, e você está fazendo mal também, possivelmente vai ter consequências para a próxima geração. Então assim, cuide do teu corpo, seja responsável, cuide com a tua vestimenta, cuide do teu casamento principalmente. Então assim, não saia daquilo que Deus te chamou, irmão. Seja um homem honrado dentro da tua casa, seja um homem de valor, tenha a hombridade dentro do teu lar. Mulher, seja uma mulher sábia dentro da sua casa. Saiba falar com teu marido com jeito. Se ele não concordou, ora para Deus para mudar o coração dele. A Bíblia diz que mesmo teu marido, você pode estar me ouvindo, que acontece isso muito, a maior parte dos casamentos, os maridos não são convertidos.
Mas a Bíblia diz que através da oração e do jejum da mulher, o homem é santificado. Deus, ele recebe. Então, ore mais pela tua casa, ore pela tua família, não deixe. Você está entendendo? Não se entregue. Às vezes a pessoa negocia, a pessoa está vindo para a igreja, o marido é do mundo, aí ela não quer ir contra o marido e faz as coisas erradas. Mano, se Jesus voltar, você vai ficar. Se você morrer, você vai ser condenada. Você vai para o lago de fogo e enxofre. Você está entendendo? A palavra é uma espada de 2 gumes. É sim, não. Não tem. Ou você ama a Deus e faz as coisas corretas ou não faz. Ou você está na igreja de corpo e alma e espírito, ou você não precisa estar dentro da igreja. Não viva uma mentira. Tem gente que vive uma mentira achando que vai se salvar. Tem um monte de gente aí pregando coisa errada, heresia, coisa demoníaca, achando que vai se dar bem no dia da volta de Cristo ou no dia do juízo. Não faça isso. Cuide do teu coração, cuide do teu casamento, cuide da tua família. Amém? Que Deus possa encher o teu coração com essas palavras. Quero orar por você neste momento. Feche teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que me ouvem, Senhor. E eu te peço, Deus, que esse vídeo alcance milhares de pessoas. Que sejam impactadas com a verdade do Evangelho. Que elas possam, Senhor, saber a diferença entre aquele que serve e que não serve. Que assim, Senhor, como Paulo nos ensina na palavra de 1 Tessalonicenses, que os cristãos possam viver de modo digno, como eles foram separados, e que eles não vivam uma vida mundana dentro da igreja, do evangelho, do cristianismo, assim como muitos tessalonicenses estavam praticando dentro, trazendo as coisas do mundo para dentro do casamento. Que o Senhor possa ministrar no coração deste povo, deste homem, desta mulher, principalmente, Senhor, das pessoas casadas aqui. Que eles saibam que relacionamento sexual existe limites. É limitado dentro do casamento e tem certas coisas que não agradam a Deus e traz destruição e condenação, Pai. Que os seus filhos possam ser agraciados com essa palavra do Evangelho, que os teus filhos possam ter a mente deles aberta neste momento, que eles possam ser contemplados pela graça e a beleza das tuas palavras, Senhor. Todo espírito de prostituição agora eu boto por terra na vida dessa pessoa. Declaro como ministro da palavra e profeta libertação sobre todas as pessoas que estão ouvindo. Sejam libertas do pecado de prostituição, do pecado de moralidade sexual, de atos ilícitos, Senhor. Limpa o leito, a cama dessas pessoas, Senhor, e que elas possam cada dia mais caminhar para a santidade e não para a prostituição, Senhor, para a lascívia, Senhor, e para a fornicação e todas as coisas que não agradam o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Irmão, lembrando você que ainda não curtiu o vídeo, curte aí o vídeo, ajuda a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Vamos ser evangelistas do reino de Deus. Tem tanta pessoa que ajuda a divulgar vídeos, né, que não agrada a Deus. Às vezes é piada de mau gosto, é pornografia, é nudes, é um mandando pro outro. Aí quando é a palavra de Deus, eles não ajudam. Ajuda aí, irmão. Contribui, seja um evangelista do reino de Deus. Talvez você compartilhando esse vídeo, você vai ajudar muitas pessoas. E a Bíblia ainda diz que aquele que ajuda um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Me ajuda aí, você vai estar recebendo um galardão de profeta. Deus vai recompensar você por você estar anunciando o evangelho a todas as criaturas. E lembrando que aquele que não ora pelos seus, quem é os seus? A própria família. É pior do que o incrédulo. Então, assim, se você está me ouvindo e você não prega o evangelho para a sua própria família, você está sendo rejeitado por Deus, irmão. Então não seja um rejeitado por Deus. Seja um abençoado, uma pessoa que o Senhor pode falar assim: esse é o meu filho, essa é a minha filha que tanto me agrada, que tanto me compraz, né? Que Deus abençoe você. Eu sou o pastor André, eu te abençoo você, a tua casa, a tua família, hoje e sempre, e até o próximo vídeo. Deus abençoe, irmãos.